Olá! Hoje é dia 1º de abril de 2016 e você está ouvindo a 85ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Hoje, no dia da mentira, direto de Belo Horizonte com dor de garganta, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo com privação de sono, eu sou o Felipe Men. E aí, cara, beleza? Ué, eu tô me esquecida do nosso jargão aqui, eu tô que tô. Tá difícil, né? Tá foda. Mas não é mentira, é verdade. Esta verdade. é a 85ª edição do Ainda Sem Nome com convidado, hein, cabeça? É isso aí, hoje a gente tá recebendo o Fabrício Vitorino. Tudo bem, Fabrício? Tudo jóia, Caio, tudo jóia, Felipe. Tô Beleza. Aqui no Rio também. E está direto de onde, cara? Eu tô aqui do Rio de Janeiro, tá aqui no mito da praia. Tô aqui. Olha, nós estamos precisando Tô trabalhando. de alguém direto de Vitória para termos uma edição Sudeste. Sudeste, exatamente. Edição Sudestinos. Isso. E como é que estão as coisas aí no Rio, cara? Beleza? Olha, é um dia de tempo bom, previsão de sol, previsão de praia, mas apesar disso a gente vai trabalhar, cara. Infelizmente, hoje não vai ter mentira pro chefe, não vai ter conversa fiada, vamos ter que trabalhar, apesar do solzão bonitão que tá fazendo aqui. Mas vamos nos esforçar para terminar tudo até às 5 da tarde para conseguir pegar um solzinho ainda no final aí na beira-mar. Pra fazer aquela vitamina D, né? Só aquele solzinho básico. Exatamente, faz bem para os ossos. Só bem para os ossos. Sua osteoporose irá agradecer. Exatamente. Vai ficar feliz. Ou não. Bacana. Fabrício, um prazer ter você aqui no Ainda Sem Nome e vamos reforçar as pessoas que estão escutando o Ainda Sem Nome pela primeira vez, pela indicação de alguém, que assinem o nosso feed RSS, assinem também pelo iTunes ou pelo Stitcher e que, por favor, deixem os seus comentários, como fez o nosso amigo Camponês lá no YouTube, que é um espaço novo que a gente já está usando há algumas edições. Faça como o Camponês e comente por lá. Ele comentou a nossa última edição falando sobre conteúdo atemporal e deixou os 2 centavos dele por lá. E também o Herbert, né, Caio, que veio com a solicitação da gente criar uma secretária eletrônica para o Ainda Sem Nome. Exatamente, a solicitação do Herbert será operacionalizada. Nós vamos, porque é uma sugestão interessante. Não havíamos pensado nisso até o momento. O Herbert deixou pra gente algumas mensagens em áudio e nós vamos acatar a sua sugestão, viu, Herbert? Em primeiro lugar, agradecendo a audiência, o Herbert, que manifestou o seu desejo de termos uma secretária eletrônica e, cara, muito providencial a sua solicitação. Nós vamos pensar a respeito e tentar operacionalizar. E o Herbert falou um negócio muito legal sobre o conteúdo atemporal em suas mensagens de áudio. E, cabeça, quando nós retomarmos o assunto dos conteúdos atemporais, vale a pena, inclusive, deixar aí o Herbert falar. Vamos dar um play nos áudios que ele enviou. Vai ser muito legal, Herbert. Aguarde que isso vai acontecer. Vamos lá, massa. Bom, tem também o site, né, Caio? Ainda Sem Nome.me, onde estão os episódios e todos os links e contatos para as redes e afins. Então, você tem todas as ferramentas na mão para curtir o nosso podcast. Exatamente. E em breve mais uma ferramenta, que vai ser um númerozinho que você vai poder ligar e dar o seu alô. Isso. Aliás, você sabe que outro dia o telefone daqui de casa que quase não toca, eu recebi uma ligação do Moacir Franco, cara, me oferecendo tratamento de ômega 3. Poxa, cara, olha aí, tudo a ver com a necessidade do sol e da vitamina D. Exatamente. Você se complementar aí com ômega 3. Exatamente. Ganhei desconto para um tratamento de ômega 3. Olha só. Mas maravilhoso. Enfim, vamos lá, né, Caio? Vamos lá, Fabrício. Podemos dar o start no assunto? Podemos dar o start no assunto, uma edição que promete, hein? Já que vocês dois estavam juntos no South by Southwest há algumas semanas, né, cara? Isso. Estamos apostos. Isso. O Fabrício foi eu falo que foi um dos presidentes do South by Southwest, porque eu estava lá
perdido no meu hostel, cercado de crianças de 20 anos de idade. E aí, no grupo de WhatsApp que fizeram dos brasileiros, que eu também não conhecia ninguém, eu soltei a mensagem tipo assim: putz, tem alguém aqui perto da Guadalupe, perto da universidade aqui na rua 28. Aí o Fabrício respondeu assim: não, eu tô aqui num hostel chamado Drifters Jack. Eu falei: peraí, eu também tô, cara. Ele tava no quarto, eu tava na sala. Ó. E aí, se tivesse combinado, não teria dado não certo. teria dado certo, cara. Então aí foi a felicidade, que é gente como a gente, sabe? Aham. Que tem dilemas adultos, coisas pra resolver, Conta pra pagar. conta pra pagar, essa porra toda. Então aí, enfim, a gente fazia o briefing, o debriefing dos dias do South by Southwest, na ida e na volta. E na cerveja após também. E ongoing também, né? A gente às vezes se encontrava aqui, pô, você vai pra onde? Vai subir, vai descer, vai sei lá, pro Marriott, pro Sheraton. E não, vou pra cá, não, beleza. A gente trocava. E às vezes a gente mudava de plano. Pô, cara, essa tua é melhor que a minha aí, então eu vou pra lá também. E aí uma dessas, cara, foi um painel com o cara do The Verge, né? O Patel, o Mike Tarone e a menina do como que é? Wirecutter. Isso. Falando sobre review de produto. E aí a gente assistiu, bom, a gente não apresentou o Fabrício, mas Fabrício, você é o editor-chefe do Tech Tudo, que tem uma parte robusta de review de produtos também, né? Isso, a nossa missão ali a gente setou aquelas missões impossíveis ao estilo das grandes empresas americanas, que a gente tem a obrigação de ajudar o leitor em toda compra possível. Então, seja através de reviews, seja tirando dúvida do cara sobre como usar algum produto, a nossa produção é totalmente focada para o usuário, né? Então, ver o cara do Calor, da Wired, sofrendo com os mesmos dilemas que a gente sofre aqui no Brasil foi bem reconfortante, né? Tanto o Patel também do Verge e a Sheng do Wirecutter. Foi assim, cara, que legal que ele sofre nas mesmas dores que eu sofro, né? Então foi bem interessante isso. E aí a gente pensou em pegar essa experiência do Tech Tudo e de review de produto e tal, e tentar cruzar com os dados da sua famosa dissertação de mestrado, né, Caio? Pois é, essa dissertação que já está fazendo 12 anos, um aniversário aí de quase 12 anos. Já é uma adolescente, né? Já está podendo pegar ônibus sozinha essa dissertação. E aí eu acho que está pano para manga, porque a gente vê eu como consumidor de review de produtos e que faço compra na internet, eu fico muito perdido, cara, porque é difícil hoje você achar, por exemplo, o melhor celular dentro do seu orçamento, ou a melhor televisão, e aí vira um negócio meio tipo, velho, cruza os dedos e vai, entendeu? Segura na mão de Deus e vai. E vai, exatamente. Pois é, uma coisa, cara, a gente já entrando no assunto aí, uma coisa das que eu descobri quando eu fiz aquela investigação, na verdade a minha investigação lá no mestrado foi uma abordagem muito para descobrir quais eram os valores dos consumidores brasileiros que faziam compra em sites de comércio eletrônico. Então, era o que eles priorizavam, o que eles levavam em consideração. E eu descobri que existem grupos, óbvio, né? Existem grupos de consumidores e havia, né? E isso é uma coisa que esse resgate aí de 12 anos me faz ter vontade de fazer, que é reaplicar aquele questionário para ver se as coisas se mantêm. Eu suspeito que elas não ficam ou permanecem da mesma maneira. Naquela ocasião, havia uma quantidade pequena de usuários que fazia uma investigação mais profunda sobre o produto que iria comprar. Eles estavam mais preocupados na reputação da loja, na reputação da marca, e isso era uma coisa importante. E uma coisa que a gente percebe, sei lá, acho que muito a partir de 2005 e especialmente a partir de 2007, com os smartphones tomando a nossa vida,
é a pesquisa em fóruns e em sites como o Tech Tudo, né? Acho que as pessoas, elas, a gente percebe isso hoje, aí é uma coisa muito mais da experiência ordinária, né, da nossa vivência do dia a dia, que o consumidor ele chega até uma loja física, quando ele compra na loja física, ele chega às vezes mais informado do que o vendedor, né? Porque ele está acompanhando as coisas nesses fóruns e nesses sites de review e etc, né, cara? Vocês percebem isso aí também ou é uma suspeita furada minha? Não, é bem isso aí mesmo. Se você fosse traçar uma linha cronológica desse comportamento, né? Quer dizer, o sujeito toma uma decisão. Eu preciso comprar um celular, por exemplo. Ele acha que o dele está velho, ou não está mais atendendo, ou então perdeu, foi roubado, alguma coisa aconteceu que ele precisa comprar um celular. E aí ele já tem alguns modelos em mente. Dificilmente o cara sai do zero, né? Preciso comprar um celular, não sei qual, não tenho a menor ideia. Uhum. Então ele já sabe que eu preciso uma câmera, ou preciso um celular tal, ou tem um orçamento tal, que é um delimitador bem interessante. Então o cara hoje ele pode começar a procurar nos fóruns, nos sites de referência. O que ele busca na internet? Ele busca o especialista, né? A pessoa que tecnicamente sabe ou parece saber um pouco mais que ele, e a opinião dos outros usuários, são os pares, as pessoas que viveram a mesma experiência que ele. Então, resumidamente, ele busca a opinião do expert, a avaliação do expert e o sentimento de pós-compra, né? Quem comprou está vivendo bem, teve o desejo atendido. E a gente entra num nicho aí, até a gente tentando formatar um jornalismo, que a gente entende esses nichos de produto, a gente entende os produtos, a gente não quer ser jornalista, a gente quer ser um expert, quer falar com o cara como se fosse um amigo dele. Uhum. Então é uma das grandes diferenças do Tech Tudo. A gente tem o fórum, tem os comparativos, os reviews, os elementos que ajudam o sujeito a tomar a decisão de compra dele, mas a gente não quer falar com aquela autoridade de ser supremo. A gente quer falar como se fosse um deles. Olha, tem essa opção e essa opção. Essa aqui te atende nesse sentido, essa nesse outro e essa nesse outro. Então o cara, baseado no desejo dele, vai na loja e já fala pro vendedor: esse aparelho aqui é bom de câmera, esse aqui tem um processador legal, esse aqui tem uma tela legal. Qual que é o preço melhor? Então já chega lá munido de argumentos para, né, ou barganhar, ou tomar a decisão dele, ou já vai para comprar mesmo. Então é muito curioso essa mudança de comportamento do usuário que a internet propõe, né, te oferece. Né? Você tem contato com as pessoas que são como você, que compraram, querem comprar, e com especialistas. Você fala com o cara ali no comentário, no e-mail, no Twitter. É bem próximo mesmo, né? Como se fosse um vendedor. Eu acho que tem uma coisa, essa coisa da proximidade aí tem muita relação, e talvez seja uma coisa duas coisas, na verdade, que aconteçam em paralelo, que tem uma relação muito grande com aquele conceito de momento zero da verdade, né? O ZMOT, lá do Jim Lekinski, enfim, do autor do livro Zero Moment of Truth. Zero Moment. Isso, que é uma coisa assim que eu acho que até ajuda a entender como que essas plataformas, que até o Tech Tudo é uma delas, elas emergem, né? Então, por quê? A gente precisa entender que o cara, na hora que ele vai comprar um celular, ele vai ele vai buscar esse celular no Google. E ao buscar esse celular no Google, ele vai fazer uma pergunta no seu jeito de dizer, né? A pergunta que ele faria: esse celular vale a pena? Esse celular é bom? E ao fazer isso, o que aparece nas primeiras páginas de resultado, lá os primeiros itens do resultado, vai ser uma postagem eventual de um site como o Tech Tudo, ou um comparador de celular, ou alguma coisa assim, ou um fórum. E aí alguém lá dentro desse fórum, alguém nos comentários, vai ter feito exatamente esta pergunta. E aí ele entra lá e vai ver uma discussão toda que já está acontecendo, vai identificar outras pessoas que já compraram e que estão relatando eventuais problemas ou questões ou o que quer que seja. E é aquele esquema
do poder das pessoas, né? A gente gosta muito de ouvir a nossa própria voz e a gente gosta muito quando alguém que é parecido com a gente tá falando sobre o produto que a gente está pensando em comprar. E é diferente de você ver, sei lá, o Reinaldo Gianecchini falando do celular. Ele não fala com a mesma autoridade do que um cara que tirou o dinheiro do bolso para comprar o celular e correu o mesmo risco que eu estou correndo, né, de comprar um celular bom ou comprar um celular ruim. Então é mais interessante, né? A gente tenta manter essa imparcialidade, acho que o leitor percebe isso, no caso do TechTudo e de outros sites, quando a gente diz pro cara, olha, ele faz isso, mas tem contras eventualmente, né? Então acho que é importante, e a gente viu isso lá no South By, dizer pro cara, falar a verdade mesmo, sabe? A nossa experiência enquanto usuário, não enquanto super expert de produto, é essa. A gente teve um caso recente de uma fabricante de celulares que ficou extremamente insatisfeita com o review e apelou a todas as cortes supremas, instâncias superiores possível, para que a gente alterasse aquele review ou despublicasse, tentasse de novo, que aquele sample, aquela amostra estaria contaminada, né? Estaria com defeito. Mas, assim, a nossa experiência foi essa. Eu acho que você pode chegar numa loja, comprar um aparelho e ter uma péssima experiência. Então, a gente tem que relatar isso. Isso significa que o controle de qualidade talvez não seja tão bom. Isso acontece com as pessoas. Então, a gente tem o dever de falar a verdade para o usuário. Nosso maior asset, né, é a conversa com o usuário. Se eu me nego, se eu por algum motivo apelo para o isso, mas pode trocar, a gente começa a comprometer a nossa reputação. E aí o nosso maior poder, nosso maior bem é esse, né? A gente falar a verdade pro cara sem aquela pompa de especialista, mas com aquela pompa de, olha só, a gente passou por isso também. Isso tem muito mais valor do que a opinião do Gianecchini falando bonitinho lá com o celular. Né? Porque a opinião do Gianecchini é uma opinião roteirizada. Né? Exatamente. E aí a opinião, quando ela vem de uma maneira mais espontânea, eu entendo que ela possa vir a ser mais valorizada pelo usuário comum. Uma coisa que sobre a questão da amostra e do review, eu estava lembrando que nessa mesa sobre review de produtos, não sei se eu acho que foi o Patel falando que ele certa vez recebeu um produto X, testou e estava uma bosta. E aí o fabricante mandou um novo para ele, com a justificativa de que aquela amostra estava contaminada, ele testou e era ruim igual. Tem um esquema que a assessoria mandou por um avião de malote motor, fez um malabarismo, e como se fosse um favor para ele, né? E isso acontece com a gente muitas vezes, infelizmente. A gente tem uma relação com as assessorias, com as empresas, às vezes de proximidade. São profissionais como a gente, né, que eram de redação, que eram amigos ou são conhecidos, mas estão ali gerenciando, são os gatekeepers da informação do outro lado. Eles têm a obrigação de zelar pela marca deles, pela estratégia de marketing da empresa que eles trabalham, mas o nosso compromisso é com o leitor, então a gente não pode comprometer isso. Pegamos uma amostra contaminada, vivemos essa experiência. Paciência, a gente vive isso. Numa infinidade, num oceano de produtos, eu acho que você ter o seu produto analisado por grandes players, que vão falar com uma grande quantidade de pessoas, já é um atestado de relevância. Você é importante para estar aqui. Agora, a experiência foi boa ou foi ruim, é uma aleatoriedade, né? Isso pode acontecer comigo, com vocês, com um ouvinte. Você pode ir lá comprar uma TV, eu comprei uma agora e está reiniciando o tempo todo. Eu vou ter que levar ela para consertar. É ótima, é bonitinha, mas acontece. Cara, você falando isso daí, eu tenho percebido isso acontecendo com uma TV minha também, que de vez em quando ela dá umas reiniciadas. Mas ela não durante o uso. Sempre que dá a reiniciada, acabei de ligar, aí ela termina de ligar e reinicia. E aí beleza, começa a funcionar legal, bacana. Eu imagino que deve ser algum glitchzinho, alguma coisa de firmware, na próxima update deve resolver. Enfim. Pois é, a minha eu fiz update aqui, mas eu fui pesquisar na internet, realmente tem um volume significativo de pessoas reclamando de restart. E se eu tivesse feito o meu dever de casa de pesquisar, talvez eu não tivesse comprado esse modelo, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Caso diferente, esse de pau não tem jeito, cara. Cara, eu fui confiar na marca, tá vendo? Confiar na super marca.
É interessante também, eu estava lembrando aqui, que falaram que todo ano as fabricantes de TV mudam os modelos, né? É a mesma TV com um número novo de modelo. Às vezes com uma pequena melhoria, alguma coisa assim, aí eles aí ferram todo o esquema de review de produto porque é o mesmo produto com um nome diferente. Antes de começar, a gente está falando de construção de bloco de conteúdo, né? Então, o que significa isso pragmaticamente? A gente antigamente produzia conteúdo para ser consumido no dia, no máximo em uma semana. Hoje, na internet, a gente tem um desafio que é construir conteúdo para ser consumido de forma perene, para a gente ter um lastro de comercial ou então de referência. E quando as empresas fazem isso, né, quando o produto tem uma taxa de obsolescência alta, acima do tolerável, a gente passa a comprometer nosso estoque. Nosso estoque de review de televisores, ele dura um ano. Então, a gente acompanha nos gráficos lá que 8, 10, 12 meses depois da nova linha, a gente tem um decréscimo de consumo absurdo daquele conteúdo. Então, em 2, 3 anos, aquele conteúdo já não é mais consumido. É um dilema pra gente também, né? O esquema que eles criaram se tornou um dilema para a comunicação. Quem corre sabe que o tênis da marca X lá todo ano ganha um updatezinho, você não sabe o que é, ele muda de número, 17, 18, 19. É uma estratégia das marcas para dar um freshness aí, mas para o consumidor isso é meio complicado, né? E aí é um esquema que é bom apenas para o faturamento da marca, que é de criar aquela imagem de que você, consumidor, está desatualizado, você precisa da nova versão. E isso é bom só para os reportes de faturamento, né? Para a vida do consumidor isso não é bom, para o meio ambiente isso não é bom, né? Para o bolso do consumidor não é bom, para quem faz os reviews não é bom, né? Depois para quem vai buscar essa informação também não é bom, né? E para o varejista acaba não sendo bom, né? Porque aí ele vai ter que dar uma desovada naquele estoque do modelo anterior com uma perda de lucro grande aí, né? Tem um gap informacional também, né? Que o sujeito que foi treinado para vender aquele produto X, ele tem que se reciclar aí de 6 meses. Se você pensar na gama de produtos de celulares, por exemplo, a gente tem hoje 270 modelos disponíveis. Então, quer dizer, o cara tem que entender, bota aí uns 100, sendo que esses 100 se renovam a cada 6 meses, 6, 12 meses. Então, o cara que está ali vendendo, ele tem que ser um estudioso de ponta, um acadêmico, né, para poder decorar tudo aquilo, saber explicar, saber tirar dúvida, entender de faturamento, de quanto que é a margem de cada um, quanto ele ganha se vender o X ou Y. O cara ali tem uma vida de infernal. Agora, e aí, você acha que acaba... Desculpa, cabeça, manda ver. Não, agora só uma pergunta assim. Óbvio que o cara... Eu vou dar o meu exemplo. Há 3 anos eu tinha um iPhone 3GS que eu usei. Tá tocando passarinho aqui em casa. Eu usei até ele abrir no meio, literalmente assim. A bateria e a tela soltaram. E aí eu fui fazer o review, eu fui fazer o processo de comprar um telefone novo. Na época era o iPhone 5, era o Galaxy S4, que eles estavam mais ou menos... Eles são concorrentes, né, assim... Só que as pessoas não veem o valor como eu acho que a Apple tem um valor agregado gigante, o cara não para fazer essa comparação. Então, eu fiz a comparação e acabei chegando numa terceira via, que era o Nexus 4, que era mais barato, tinha processador melhor e afim. Você percebe isso, Fabrício? Assim, o cara, tipo assim, quando eu vou fazer um review de uma comparação entre um iPhone e um outro celular Android com, às vezes, configurações melhores, o cara tende pelo iPhone porque é um iPhone? Olha, eu acho que assim, é como você pensar em tênis, né? Você pensa em uma determinada marca. Quando você pensa em carro, você pensa em 2 ou 3 marcas como as mais confiáveis. Existe sim, né, um poder de branding que é construído ao longo do tempo, que faz com que o usuário, né, poxa, essa marca que é boa, é confiável, tem uma assistência técnica, não vai sair do mercado tão cedo, o aparelho não vai sair de linha, não vai me deixar na mão. Isso tem um peso, sim. Eu acho que
o cara leva em consideração a marca. Só que aqui no Brasil, se você pensar em termos de penetração de mercado, a Apple tem 3,5% com o iPhone, que é menos que o Windows Phone. Se você pensar em domínio de mercado, o Android é 91%, 92%. É diferente dos Estados Unidos, onde o iOS, o iPhone, tem cerca de 40% de penetração. Então, aqui no Brasil, o iPhone ainda é um objeto de desejo. É muito mais uma Ferrari do que um Honda, um Toyota. Então, são poucas pessoas que podem comprar um iPhone aqui no Brasil. Nesse cenário, o cara sonha com um iPhone, muitas vezes, e acorda com um aparelhinho mais humilde, né? Mas todo mundo quer ter o objeto do desejo, né? Quem não quer ter uma Ferrari? Quem não quer ter um Porsche? Não porque é de luxo, mas porque você sabe que a Ferrari não quebra, que o Porsche não quebra. Tem lá o Sport e tal. Acho que talvez transferindo isso para carro, você tem a Honda, né? Que é o Toyota. Que não vai dar quem problema pode ter esses carros? Entendi. É diferente. Então, o cara sonha, a referência do cara é a Apple. Por isso que as empresas têm o flagship, né? A Samsung está com o S7, tem o S7 Edge, a LG tem o G5, a Motorola tem lá o X e o X Max. São os flagships, para mostrar para o público que eu sou capaz de produzir um super aparelho confiável e espetacular. E eu transfiro essa confiança para os aparelhos da base, né? Isso funciona com TV, com geladeira, com carro, com tênis. Então eu sou capaz de produzir um super produto. Mas eu também posso te atender em outros momentos, né? Já que você não pode pagar 4, 5 mil reais por um aparelho. Foi o seu caso, eu acho que foi exatamente o seu. Você olhou, eu quero muito iPhone, mas eu preciso pagar 4 mil reais por um aparelho? No meu caso foi exatamente isso. Um tava, sei lá, 2.600, o outro 2.300 e o Nexus 5, não, o Nexus 4 no caso tava R$ 1.400, 1.600. Falei, porra. Ok, eu talvez não me encaixe no usuário padrão, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Queria um telefone bom, era o custo-benefício, entendeu? Mas é um caminho comum e para todos os produtos. Isso se estende para toda a linha de tecnologia ou não tecnologia. As pessoas têm uma necessidade, né, um anseio, elas têm uma demanda, mas elas têm um orçamento, né? E às vezes as pessoas até podem comprar o iPhone, isso é muito curioso, ou um Honda, ou um Toyota, mas elas, cara, eu vou dar 100 mil reais num carro, eu vou dar 5 mil reais no celular. Algumas pessoas têm a noção muito clara do valor do produto e do valor da marca, né? Então isso é muito interessante. Algumas pessoas, pelo contrário, não podem comprar, mas elas acham que ter aquela marca vai transmitir para ela uma credibilidade social aí, X e Y, que a gente não consegue entender. Mas faz parte do jogo também, né? Agora, Yuri, tem uma coisa aqui que me remete a um texto do Nick Coudry, o Nick Coudry é um cara que escreveu um esquema muito interessante falando da influência do Big Data nas redações. E que isso pode ser uma coisa ruim a longo prazo. Porque a gente vai acabar tendo um conteúdo extremamente personalizado de acordo com os nossos interesses, é o que ele fala, e isso pode nos afastar como leitores das informações que seriam importantes para a gente como cidadãos, por exemplo. A gente só fica ali lendo as notícias que parecem ser interessantes para nós, né, baseado no nosso comportamento e tal. Você percebe algum tipo de influência de dados na pauta da produção? Sei lá, esse tipo de review deu muita leitura, deu muito comentário, vamos fazer uma sequência dele, ou vamos, sei lá, mudar o assunto de um outro review para tentar abordar da mesma maneira. Isso existe ou isso ainda é uma coisa que acontece só na teoria? Não, isso existe, não só existe, como é necessário, né? A gente tinha um cenário, até eu tô com 20 anos de profissão, eu cheguei a pegar muito disso. A gente fazia as coisas aleatoriamente. A gente lidava com produtos, com circunstâncias, com fatos de forma completamente aleatória, da forma que eu achava melhor. E isso não necessariamente é a forma que o leitor acha melhor. Então a gente tem que ter um casamento entre a minha expertise de produzir conteúdo e nossa anteninha que está lá detectando o que o leitor está consumindo de fato, né? Nesse ponto, o TechTudo é muito avançado em relação a outras gerações do Brasil e até do mundo, né?
A gente tem uma produção extremamente técnica, porque, assim, essencialmente não adianta eu produzir conteúdo para ninguém ler. Essa é uma nuance. Para o negócio, isso não é bom. A gente não tem estoque, não tem ninguém lendo, produz conteúdo que efetivamente não vai ser consumido. Agora, até o gerente de mídia do Washington Post falou isso lá no painel também, sobre a sustentabilidade dos modelos de negócio. A gente precisa fazer o que o usuário quer, mas a gente também precisa fazer o que ele não quer, o que ele não sabe que ele quer. A gente tem sempre que experimentar. O Big Data entra pra gente lá nesse exatamente aí, a personalização, né? A gente produz conteúdo que tem busca, tem demanda, a gente entende as demandas de uma forma que o usuário não entende, a gente cruza palavras-chave, a gente cruza demandas, a gente cruza histórico, a gente cruza uma série de fatores para produzir o melhor conteúdo e distribuir na melhor plataforma. Uhum. E a gente mas a gente não deixa de fazer o novo. A gente não deixa de ofertar para o leitor conteúdo que a gente, esse aqui a gente acha que o cara pode gostar. A gente tem que estar sempre testando, né? O Big Data, numa leitura muito primária, ele aliena quem produz conteúdo. Porque você olha para a tabela e você, o cara consome isso, então eu vou fazer isso. Só que uma experiência maior te diz que, se eu não experimentar coisas novas, como é que eu vou descobrir o que vai ser tendência, né? Seguir só o dado te coloca numa espiral de consumo que tende a ser limitada. Sua audiência vai tender a ser limitada, seu alcance tende a se limitar. Então é importante que você entenda a demanda, mas crie demandas novas, né? Experimente demandas novas. O Nick é um teórico bem radical do Big Data, né? Bem extremo, né? Ele tem uma crítica bem interessante, assim. Eu acho que é daquele esquema que a gente precisa ter um catastrofista, assim, pra gente conseguir chegar num meio termo, né? Que se não tiver um cara que tem tanto medo do negócio desse jeito... Mas tem umas coisas que ele fala que são muito acertadas, né? Porque é lógico que ele não tá falando especificamente de review como é o que vocês estão... Ele tá falando de assuntos relacionados à vida na cidade, e aí você não fica sabendo o que acontece do outro lado da cidade, porque você só fica sabendo das coisas da sua região, e isso pode ser ruim para você ir pra cidade, né? A gente tem umas conversas no Tech Tudo e até fora do Tech Tudo sobre conteúdo, história do conteúdo. Quando você pensa em texto, como que a gente consumia texto, conteúdo nos anos 50, 60, 70, 80 e até 90, né? A gente ficou 40 anos consumindo conteúdo da mesma forma. Você ia na banca de jornal, você escolhia lá a melhor capa, a capa que te causava maior interesse, né? Era um SEO das bancas, e você levava para casa. Quer dizer, em 15, 20 anos, teve uma revolução de conteúdo que não... uma coisa sem precedente, né? E essa revolução foi tendo micro-revoluções que você pega geracionalmente. Eu estou obsoleto. Eu tenho quase 40 anos. A geração nova consome conteúdo de uma forma que eu não entendo. Então, talvez eu, o Nick, nós aqui, a gente talvez não tenha essa sagacidade para perceber a velocidade com que as coisas mudam. Mas é importante a gente entender que o catastrofismo ele é uma das correntes, né? Ainda mais com o Big Data, a gente não tem a menor ideia de onde isso vai levar, porque o custo que isso envolve é altíssimo, uma coisa astronômica. Então, trabalhar com Big Data, seja para você entrar no mercado e você está na gôndola B lá e o seu celular sabe que você consome o sabão em pó X e te ofereceu Y porque está mais barato. Isso está tão longe da gente ainda, e é tão caro, e não se vê o valor nisso, que talvez a hora que se tiver o rollout para as pessoas, vai ser natural, como usar celular, né? Acho que 20 anos atrás ninguém imaginava que um celular ia te dizer o trânsito, para onde ir, como ir. É meio inconcebível, né? Você vê um filme de ficção científica dos anos 80, eles sequer concebiam o que pode acontecer em 10 anos, né? Meio assustador isso. Agora, e aí, bom, já que a gente falou do catastrofista, indo para o outro lado, completamente oposto do espectro, a gente vê um cara que aí não é bem da comunicação, mas você leu o Notícia Manual do Usuário, do Alain de Botton? Não li. Eu sei que existe, mas não li. Pois é, nesse livrinho ele fala que pode ser uma coisa muito boa os algoritmos estarem montando notícias pra gente, como eles já fazem no Google News,
e ele arrisca dizer, aí por isso que ele é o outro extremo do espectro, ele arrisca dizer que não seria uma coisa negativa se os algoritmos escrevessem as notícias. E caberia a nós, leitores, desenvolvermos a nossa capacidade de discernimento para que interpretássemos aquelas notícias e separássemos o joio do trigo. Você enxerga isso acontecendo, cara? Então, a gente já tem há alguns anos, acho que tem uns 10 anos, não é pouco tempo, que a gente tem experiências com algoritmos produzindo notícia. Nos Estados Unidos tem veículo produzindo nota policial a partir de BO lá, que é preenchido de forma correta. Então, fulano foi preso hora tal, pelo crime tal, vai ser julgado na comarca tal, e pode pegar a sentença tal, as testemunhas são tais. Enfim, isso é muito factível, né? Uhum. Mas, novamente, o que você espera da notícia, né? Você espera uma análise? Você espera uma curadoria? Ou você espera um relato do fato? Quando a tua expectativa é um relato do fato, eu acho que sim. Na minha concepção atual, a gente tem que otimizar o tempo. A redação está cada vez menor, né? Você pega, para fazer um podcast, a gente precisa de 3 pessoas. 30 anos atrás, eu precisaria de um exército de pessoas para fazer um podcast, um programa de rádio. Então, um algoritmo, sim, pode substituir a gente na trivialidade. Eu acho que a gente está bem próximo disso. E com relação ao perfil do leitor, isso é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, hoje, né? Você acha que quando a gente fala que as escolhas que agora a gente tem nesses canais digitais interativos, a possibilidade do cara consumir o que ele quer e etc., isso está transformando o leitor, ou é só um extremo otimismo, né, para fazer uma contraposição ao Coldre? Então, eu acho que tem 2 cenários, o cenário brasileiro, né, e o cenário mundial / americano de consumo extremo e economia sempre aquecida. Aqui no Brasil a gente tem uma espécie de um Sprite, né? A gente tem uma gama de pessoas vivendo num momento cultural e econômico muito avançado. Mas a gente tem uma massa de pessoas, 55% das pessoas do Brasil não têm acesso à internet. Então, o que a gente vai focar, né? O que a gente vai analisar? E nesse sentido é muito apavorante você entender que tem uma multidão que vai demorar ainda 20 anos para chegar onde você está hoje. Em termos de conteúdo, em termos de conteúdo, trabalhar com isso é difícil. Para quem você escreve, né? Como é que você escreve? Então, o fator humano ainda é determinante para a gente. É muito complicado você trabalhar com conteúdo com tamanha disparidade. É difícil. E mesmo lá no Tech Tudo, que pelo menos assim, a percepção que eu tenho é de que por se tratar de uma publicação vertical, você tem um tipo de público quase homogêneo, ou não? A gente talvez tenha um público homogêneo em termos de poder aquisitivo, de potencial sociocultural, né? Mas em termos de conhecimento dos produtos, a gente é bem heterogêneo. A gente não foca no nerd, né? Não focamos no cara que é super usuário. A gente foca nas pessoas comuns, a gente foca nas pessoas que estão comprando, que estão com dúvida. A gente brinca que se o cara sabe instalar um Linux, ele não é leitor do TechTudo, não é leitor primário, né? Agora, a minha mãe é uma leitora primária do TechTudo. Sei lá, minha vizinha aqui, um cara que não é tão insider disso. A gente fala com essas pessoas, que são a maioria, e é muito mais legal você falar com um cara que não é insider, né? Do que com um cara que é uber, top, cutting edge, super ponta de lança ali. Poucos veículos têm essa cancha de falar com o nicho, que é muito difícil, né? Muito pequeno. E você vê, tem uma razão para esse foco, assim, ou é simplesmente uma escolha mandatória? Não, vamos focar nesse cara e boas. Ou tem algum motivo de trabalhar esse tipo de consumidor, ele é, sei lá, é mais viável, é menos viável, ou esse tipo de cruzamento nem rola? Eu tenho uma teoria sobre isso. Diga lá. Que é a mesma, por exemplo, do Basecamp. Você tem muito mais gente fora do...
o mar de pessoas que não conhecem é muito maior do que das pessoas que conhecem, entendeu? Então você está possibilitando informação para um número maior de pessoas. É bem por aí. A gente, quando você decide a missão de um produto, né, a missão de uma empresa, você automaticamente já determina com quem você vai falar, né, qual vai ser seu nicho. Quando a gente determinou que o Tech Tudo ia ser um produto de serviço, a gente falou, olha, ele é serviço, então vamos ter que falar com o maior número de pessoas possível, com a massa. E quem que é a massa? A massa é quem não sabe. Então, e tem uma missão bacana, uma missão até social, educacional, de você ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a pensar, a tomar decisões. As pessoas que sabem tomar decisão talvez não precisem de você. Elas não vêm no Tech Tudo. Tem os Uber ponta de lança, eles vão no Verge, vão na Finet, vão no Wirecutter, vão no Focus, vão em produtos que não... que são muito mais especialistas nisso. Tem um valor diferente do Tech Tudo. Nosso valor é a massa, o valor dos caras é um nicho, né? Então, serviço é massa, né? Quem quer servir não pode querer servir a poucas pessoas, a um público pequeno, né? A não ser que isso seja pré-determinado na tua missão. Entendi. E você vê alguma influência outra além dessa determinação? Não sei se nós estamos entrando em assuntos específicos demais, mas você vê alguma influência outra além dessa determinação inicial na escolha de assuntos que vão ser tratados lá no Tech Tudo, ou isso não acontece, cara? A gente tem que cobrir uma certa agenda factual, que é importante para o usuário saber o que está acontecendo, né? Colocar o cara a par do cenário atual, né? O que está acontecendo, o que vem por aí, o que aconteceu. Mas a gente realmente foca no serviço, né? A nossa missão é realmente produzir conteúdo de forma qualificada, ensinando as pessoas, educando as pessoas, a gente num certo grau de educação digital, né? De educação até econômica, né? Olha, você precisa mesmo desse produto? Pensa bem, o que você busca? Mas a gente muda editorialmente, teve 2 ou 3 grandes mudanças editoriais, que a gente se olha no espelho e fala, putz, eu preciso falar disso mesmo, né? A gente está sempre buscando não a audiência pela audiência, né? Eu acho que isso é muito vago, a gente já teve momentos de buscar audiência pela audiência, mas a gente quer ser perene, a gente quer ser consumido daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente quer ser referência mesmo para o usuário. E nesse momento de buscar audiência pela audiência é um momento, digamos, inicial da publicação, né? Um momento de, poxa, vem ver que eu existo. Acho que a gente teve o privilégio de começar dentro de um grupo que é muito forte, então a gente tem o apoio de ferramentas muito poderosas. Quando você começa um produto que não tenha, talvez, esse apoio todo, sim, acho que a tendência é realmente essa, você começar lançando mão de subterfúgios para que as pessoas te conheçam. Só que isso tem um prejuízo, cara, isso assim, é difícil você pagar a sua fama. A gente brinca lá que é mais ou menos como aquela atriz, né, que começou no Big Brother, e depois ela se revelou uma bela de uma atriz. Sabe, excepcional atriz, mas ela começou no Big Brother. Isso é uma coisa que vai sempre acompanhá-la. Estigmatiza, né? É um estigma, né? Que, assim, pensar muito no seu legado, né? Pensar muito no que você quer que as pessoas pensem quando elas te veem. Então, vale a pena? Por outro lado, assim, talvez se ela não tivesse ido ao Big Brother, talvez a gente não tivesse conhecido essa bela atriz que ela é. Então, tem um ônus e um bônus. Hoje, talvez, são 2 ou 3 atrizes nessa circunstância. Talvez as pessoas já estejam esquecendo que ela foi uma Big Brother. E não sei nem se isso é até mérito. A gente teve um momento de fazer muito conteúdo, sim, realmente que eu considero hoje bobo, mas que foi necessário para que a gente chegasse nessa grandeza, nessa expertise que a gente tem hoje. Mas é sempre assim, tem uma hora de parar, tem uma hora de refletir e mudar, cara. Mudar em qualquer lugar, em qualquer negócio. Você tem que estar pronto para mudar. Tem que estar pronto para abrir mão. Olivia. Para se desconstruir. Olivia. Para parar. Olivia. Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? E a gente tenta fazer isso no Tech Tudo porque
a gente tem essa liberdade. Talvez outros grandes produtos de grandes grupos não tenham. É muito reconfortante poder fazer essa reflexão e mudar mesmo. Entendi. E eu tenho uma ideia com relação a isso, desse estigma, que uma maneira, não sei, de verificar se esse estigma afetou é dar uma olhada se ainda tem gente chegando até você por meio daquele conteúdo, sei lá, específico lá, né? Que foi o conteúdo estratégico anteriormente produzido. Esse conteúdo ainda leva gente pro Tech Tudo? Muito pouco. Quando você produz conteúdo para o dia, né, o factual, eu acho que é o grande drama dos jornais, dos modelos analógicos que se tornaram digitais, ou até dos modelos factuais, né, é assim, você produz conteúdo para hoje. Então, você vê teus gráficos lá, você tem picos de audiência. Quando você produz conteúdo perene, você tem uma espécie de um oceaninho de audiência, que é constante. Todo dia você vai ter lá, sabe, 1.000, 2.000, 3.000 acessos naquele conteúdo. Um conteúdo desse de pico, ele tem lá 1 milhão um dia e depois 0. Então, não atrai nada. E a gente não consegue comercializar isso. Você pensando num podcast, você tem excelentes podcasts, né, excelentes produtos, que tem um pico de consumo abissal em uma semana, em 3 dias, mas depois vão para o limbo digital. Então, nunca mais ninguém ouve aquilo, nunca mais ninguém acessa aquilo. A gente viu aquele painel, hein, Felipe, da social media da CIA, e ela falou aquela teoria dos skimmers, como é que era mesmo? Você lembra? A social media da CIA, ela trabalhou durante 12 anos no museu da CIA. Então ela pegou a mesma abordagem que ela tinha dos visitantes do museu e transferiu para classificar o público dela em rede social. Então ela divide em skimmer, swimmer e diver. Tipo, o cara que faz espuma, o que nada e o que mergulha. Então o cara que faz a espuma, ele quer só a história em um tweet, 2 tweets com uma foto e etc. O nadador, ele quer um link para o site da CIA. O mergulhador, ele é o cara que quer ler tudo e depois ele quer uma leitura complementar para ele se aprofundar mais naquele assunto. Então é mais ou menos isso, né? A gente tem o cara que fica na borda, ele é o cara que consome o conteúdo em pico do dia. Ele não volta. Talvez esse cara não seja o melhor leitor pra gente. Mas são estratégias de produto, né? A gente tem um portal de notícias, por exemplo, você tem que fazer o factual. Você emprega um recurso abissal para fazer um belo factual hoje, mas amanhã esse factual já era, né? Hoje, quem lê matérias sobre a eleição de 2014, por exemplo? Ninguém, né? Quem lê conteúdo sobre a Copa do Mundo de 2010? Ninguém. Não, vai ter então, um ou outro. Mobilizou uma equipe gigantesca. Vai ter eventualmente um Felipe Cabeça que sabe a escalação da seleção do Camarões de 1994 no terceiro jogo, ele sabe. Não, mas eu só acho que isso só talvez faça sentido se você for buscar para uma perspectiva histórica. Então, tipo assim, eu quero saber o factual do que foi dito sobre a eleição de 2014. Mas, assim, no dia a dia eu concordo que não tem mais nenhuma relevância, porque as notícias de hoje elas já passaram, elas têm mais relevância, por exemplo, no noticiário político. E hoje, assim, a sua principal forma de consumo de notícia, quer dizer, a gente tem 2 internets hoje, a gente tem o Facebook e o Google. Qualquer coisa além disso já não é mais internet. Então, portais, por exemplo, você entra no Google, você entra no Facebook, você consome notícia nesses 2 ambientes. Você vai no portal, quantas pessoas vão no portal? Você vai ali para dar uma seguradinha na borda, né, dar uma nadadinha, olha e vai embora. Agora, notícias que vêm do Google News, do Facebook, a gente tem um volume de consumo muito grande. Então, hoje, por exemplo, dia da mentira, você abre o seu Google lá, você vê o News, tem muita coisa de dia da mentira. Eu tô vendo aqui uma coisinha engraçada aqui, não vou dar spoiler, né? Mais tarde as pessoas já vão estar escutando esse episódio no ar,
e certamente visitando a publicação que está sendo constantemente mencionada nesse episódio. E nós estamos vendo lá já uma coisinha que eu quase caí. Eu olhei e falei assim, mas hoje é dia 1º, né? A zoeira não tem limites. A zoeira não tem limites. Hoje é o dia de... Talvez, cara, você consiga, Fabrício, fazer o seu happy hour antecipado aí, por volta das 4. Porque hoje é o dia que as notícias, todo mundo vai estar com essa sagacidade de será que é? Né, ou não? Hoje a gente brinca que é o pior dia para ser jornalista, produtor de conteúdo em geral, do ano. Mas a gente tem essa vantagem de a gente não está preso ao factual. A nossa onda lá, se nada acontecer hoje, como muitas vezes não acontece, a gente tem tanta coisa para produzir em longo prazo. Eu estou editando, por exemplo, a matéria de um colaborador nosso que visitou Cuba. Então, é uma coisa que deve perdurar por muito tempo. Então, não depende do factual. A gente tem que entender que produtor de conteúdo hoje em dia, né, você tem que estar pronto para produzir coisas, mesmo que nada aconteça. Entendi. E isso é uma coisa que vocês fazem e pretendem fazer de maneira mais, digamos, extensiva, que é de trabalhar um conteúdo ao longo de semanas ou às vezes de meses? Isso aí é uma coisa que está nos seus planos e que você vê viabilidade num tipo de publicação como Tech Tudo? Porque eu tenho uma vontade muito grande de ver esses conteúdos explorados ao longo de mais tempo. Isso é uma coisa que você vê viável? É viável. Só que aí que entra a inteligência, Caio. A gente precisa aceitar a inteligência, aceitar o dado, aceitar que o Google, a gente não escreve para o Google. O Google é uma ferramenta que faz com que a gente atinja um número maior de pessoas. Mesma coisa o Facebook. Ainda há um preconceito muito grande com essas ferramentas SEO, né? Seja para Search Engine, seja para Social. A gente tem que entender que o leitor não está mais no lugar que estava antes. Então, entendendo isso, você sabe que o cara busca conteúdo de uma forma X ou de uma forma Y. Isso te permite ter uma segurança maior, ter um lastro maior, né? E comercialmente isso é bacana, porque você tem o que vender. Você pensa no portal de notícias, por exemplo, o que o portal vende para o anunciante? Ele não tem um conteúdo perene, ele vende a audiência do dia dele. Uhum. A gente tem que tentar sempre vender a audiência total. Tudo que eu produzi nos últimos 12, 24, 36 meses. Eu chego para o anunciante e falo, olha, minha audiência, se eu chegar na nossa newsroom lá e sentar na cadeira e ficar jogando Minecraft, eu tenho X milhões de views por dia, sem fazer nada. Uhum. Então as pessoas estão me consumindo, porque as dúvidas das pessoas são perenes, né? Então é muito dessa natureza, né? A gente tem que entender que é um negócio, entender o consumidor e fazer uma avaliação 360. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta final aqui para voltar ao esquema do Coldre, que é a da influência de um departamento comercial na redação, não na pauta, mas vocês estão, pelo que eu percebi, sempre de olho, né? A gente até foi engraçado, né, Felipe? A gente eu perguntei pro cara lá e foi meio. O pessoal, todo mundo ficou meio assim, meio sem graça, né, lá no South By. Que eu perguntei pra eles mesmo isso, né? Foi engraçado porque aí todos falaram, né? E aí acho que foi o Calori falando que ele já recebeu ligação da Apple, tipo, 1h da manhã, sofrendo. E eu acho que o Patel também fala que o departamento comercial não gosta muito dele, né? Porque tem horas que ele pega meio pesado. Eu já tô passeando sábado de manhã, às 8 da manhã com meus filhos aqui, e alguém de uma empresa me liga, porra, cara, detonou meu negócio lá, te levei pro evento, te paguei café da manhã, tu detonou meu produto. Irmão, não é assim que funciona, né? Mas a gente tem que estar... O nosso compromisso, na verdade, é com o leitor, né? Eu falo muito que o meu patrão ali é o leitor. Óbvio que eu tenho um senso de sobrevivência... Aguçado. Um pouco já aguçado pelos anos. Mas o nosso maior asset tem que ser a verdade, né? Então, o comercial às vezes fica chateado.
as empresas ficam chateadas, mas eles têm que se esforçar para entender que não pode faltar com a verdade. A gente pode errar. Eu acho que errar, beleza. Agora, faltar com a verdade não pode, né? Eu também um caos lá do South by eu acho que foi o Patel que falou que eles tinham uma relação complicada com a Apple, que a Apple boicotava eles depois de um certo review, de um certo produto, né? E ficou um ano sem receber nada da Apple. E assim, a gente passa por isso, né? As empresas ficam chateadas, mas... Era exatamente o que eu ia te perguntar, se esse cara aí depois ele te chamava pro próximo café da manhã, ou aí ele ficou chateadinho e não te chama mais. Então, rola uns boicotes, às vezes a gente é vetado, mas eu sou muito transparente, cara, então eu ligo pro cara e falo, olha só, é isso aí, você tem que entender que o jogo da verdade tem esses momentos de dor. Agora, se você partir para essa lógica do boicote, né, do embargo americano contra Cuba, uma coisa vai acontecer. A gente não vai falar do seu produto não porque eu não quero, mas porque você não quer. E, sabe, falem mal, mas falem de mim. Uhum. Assim, a pior coisa para uma empresa é a não mídia, né? Você não existir em nenhum lugar. Então... E eu imagino aí que o poder de argumento da audiência ele é bem interessante e bem convencedor, né? Ou convincente. Né? E o poder da verdade. A gente teve casos de uma empresa que foi alvo de um péssimo review nosso, que o produto realmente era bem deficiente, e os caras, sabe, soltaram um produto, assim, baseado, com uma campanha no estilo, baseado no feedback da imprensa, a gente melhorou isso. Tipo, a gente ouve vocês. Sabe, usuários, a gente ouve vocês, a gente está escutando vocês. É importante que as empresas entendam que nesse mundo 3.0, ignorar o leitor, né, é a pior estratégia que você pode ter. Se foi detonado, cara, ouve o consumidor, ouve o leitor, né, ouve o usuário, tenta melhorar, chama o cara para conversar, ouve feedback. Não adianta a gente criar a cultura do feedback se as empresas não criam essa cultura do feedback. Muito bacana quando a gente vê que o feedback nosso ou de algum amigo da mídia, teve um efeito, né? O produto melhorou. E a gente sabe que a empresa vai melhorar, né? A empresa vai ter uma saúde melhor, os funcionários vão ter o emprego deles, né? Vai ser uma coisa boa. A pior coisa é você partir para o embate, sabe? Partir para o inimigo. Isso, não. A Apple pode fazer isso, talvez, mas não é todo mundo. No geral, não. Essa barra, né? Cara, a gente podia, esse episódio podia virar uns 2 ou 3 depois, sabe? Porque a gente vê na pauta aqui, ainda tinha mais uns 2 assuntos que dava pra... O que faltou aí? Faltou muita coisa, vou nem citar porque senão a gente vai começar a discussão de novo. Mas a gente pode falar, zoando aqui, mas a gente pode falar depois sobre a viabilidade financeira de portais verticais e estressar mais esse negócio da independência editorial e a relação com os anunciantes. Mas a viabilidade financeira é especificamente um tema muito legal. A gente fala muito deles nas universidades aqui, porque quem produz conteúdo tende a achar que é uma benesse divina, né? Essa empresa tem que financiar porque é uma filantropia, porque, enfim, não pensa no dinheiro, né? Mas, esse podcast tem um custo, né? O meu Twitter tem um custo, vai pagar acesso à internet, enfim, nada é de graça. Nada é de graça. Mas a gente pode... a casa está aberta, viu, Fabrício? Eu acho que isso aí é uma excelente desculpa para que o Fabrício... retorne ao Ainda Sem Nome. Exatamente. E a gente tá no grupo Globo, mas a gente tem uma luta diária pela sobrevivência. Assim, a sobrevivência comercial é um assunto importantíssimo pra gente. Que a gente quer, né, se pagar, a gente quer ser viável economicamente. Isso é um belo de um recibo de que, assim, cara, funciona, é bem pensado e você está sendo lido. Acho que a pior coisa para quem produz conteúdo é a sensação de que, assim, ninguém está me vendo, ninguém está me lendo, né? É horroroso isso. Eu acho que esse é o pior castigo de quem produz coisas, especialmente na internet, é justamente você não ser visto, né, cara? Isso é horroroso. Porque você faz uma coisa que não dá certo na TV ou no rádio, eles te tiram do ar. O seu castigo é esse. Agora, o seu castigo na internet é você continuar produzindo e o negócio está lá. Só você e a sua mãe acessaram. Agonizando virtualmente, né?
Mas bacana, Fabrício. Poxa, muito legal, muito bacana a sua participação aí. E como o Cabeça falou, cara, tem espaço aí para mais participações, hein? Precisando, estamos às ordens. Eu sou meio mineiro, adoro falar, então se deixar a gente fica aqui uns 3 dias. Beleza. E você que nos acompanhou até agora também, deixe seus vários centavos de comentários sobre o Ainda Sem Nome e o assunto do episódio de hoje. Os vários assuntos, o macro assunto. Você pode ir no aindasemno.me, onde esta postagem irá residir, e também no YouTube, iTunes e no Stitcher, onde a gente também está presente. É isso aí, deixe os seus 2 centavos, fale o que você quer falar e possivelmente deixe o seu recado em áudio, tentando assumir o compromisso de operacionalizar essa sugestão dada pelo Herbert, que comentou como você deve fazer agora que você está ouvindo. Isso aí. Caio, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Agradecer ao Fabrício pelo tempo e pelos valorosos comentários e opiniões. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Até a próxima semana, Fabrício. Foi muito massa, cara. Muito bacana. Obrigadão, viu? Valeu pelo convite e até a próxima. Eu tô lá no Twitter também. Quem quiser me espinafrar, me elogiar, me mandar um abraço, um beijo, estamos lá também. Qual que é seu handle lá, cara? É Fábio Yuri, FABYURI. Beleza. Vai estar também no link das postagens aí, então tá tudo certo. Exatamente. Todos os possíveis lugares. Valeu, Fabrício. Muito obrigado, cara. Abração, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais. Até.